Você já se sentiu no fundo do poço, com a vida em ruínas, sem esperança e se perguntando se é possível recomeçar? Eu sei que sim. Todos nós, em algum momento, enfrentamos essa sensação. Mas eu quero lhes dizer algo. A maior virada da sua vida está prestes a acontecer. A sua história de fracasso não é o fim, mas o início de algo extraordinário. Hoje, vamos mergulhar na história de um homem chamado Simão, um pescador frustrado, impulsivo e com um temperamento difícil. Mas, como vocês já sabem, ele não permaneceu assim. Ele se tornou o apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, um líder corajoso e apaixonado. Sua jornada, de pescador de peixes a pescador de homens, nos mostra que o que parecia ser o ponto final, a ruína total, era, na verdade, o ponto de partida para a maior virada que ele poderia imaginar. Antes de conhecer Jesus, Pedro vivia a rotina dura e incerta de um pescador. Talvez você se identifique com ele. A dor do esforço que não gera resultado, a frustração de uma noite inteira de trabalho com as redes vazias. Conforme o que está escrito em Lucas 5:5. Ele era um homem cheio de altos e baixos, de contradições. Num momento, ele demonstrava grande fé como ao andar sobre as águas, e em outro, se afundava na incredulidade. Quantos de nós vivemos assim, cheios de boas intenções, mas afundando na nossa própria inconstância? Pedro, antes de sua grande virada na vida, passou noite inteira sem pegar nada, a sensação de impotência. Cortou a orelha de Malco no Getsêmani, agindo sem pensar. E no momento mais doloroso, em que ele nega Jesus 3 vezes, quando alguém o interrogou se ele era discípulo de Jesus, mostrando sua fraqueza humana. A vida de Pedro, antes da sua grande virada, era um espelho da nossa vida sem Cristo. Ele era um ser humano virtuoso, mas ainda assim falho. Sua história nos mostra que a dor e a frustração são parte da nossa jornada, mas não precisam ser o nosso fim. A ruína nos leva a uma necessidade profunda de mudança. A virada de Pedro não veio por ele ter se esforçado mais, mas por ele ter se rendido à autoridade de Jesus. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele se depara com a sua maior necessidade, a necessidade de ter o Mestre na sua vida. E no momento em que Jesus o chama para segui-lo, conforme o que está escrito em Lucas 5:11, Jesus não o chamou por causa de sua perfeição, mas apesar de suas imperfeições. Jesus entra na casa de Pedro e cura sua sogra, mostrando que a virada de Deus não é apenas para o exterior, mas também para o nosso lar, conforme Marcos 1:29-31. E na experiência da pesca abundante, quando Jesus diz, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E isso está escrito em Lucas 5:10. Esse milagre mostrou a Pedro o poder de Deus em reverter a situação de fracasso. O encontro de Pedro com Jesus revelou a ele que a sua maior necessidade não era ter sucesso como pescador, mas ser transformado por Jesus. E a sua maior necessidade não é dinheiro, saúde ou um novo emprego. A sua maior necessidade é entregar essa situação a Deus, para que Ele possa agir. Deus não age quando pensamos que temos tudo no controle. Ele age quando estamos completamente rendidos a Ele. E a grande notícia é que a virada de Deus vem acompanhada de uma promessa. Uma promessa que se cumpre na vida daqueles que creem. A vida de Pedro, depois de conhecer Jesus, foi marcada por uma transformação completa. Meus amigos e irmãos, no momento em que Jesus o chama de Pedro, rocha, mostrando a ele que Deus o via não como o pescador impulsivo, como um homem fracassado, mas como a pedra sobre a qual a igreja seria abalizada. Depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro, que havia negado Jesus, se levanta e prega com ousadia para uma multidão e 3.000 pessoas são salvas. Pedro, agora fortalecido pelo Espírito Santo, cura um paralítico na porta do templo, conforme o que está escrito em Atos 3.
Deus promete que onde havia vergonha, haverá honra. Onde havia derrota, haverá vitória, como está escrito em Isaías 61:7. A questão não é se Deus pode, mas se você está disposto a crer. A virada está próxima, mas ela exige fé. Você está pronto para dar esse passo de fé hoje? A história de Pedro não é apenas sobre um pescador que se tornou apóstolo. É sobre a possibilidade de um novo começo para cada um de nós. Aquele que negou, que falhou, que duvidou, foi o mesmo que se tornou a rocha, o líder, o milagreiro. A sua virada também é possível. Talvez você esteja se sentindo como Pedro naquela noite de redes vazias. Talvez você tenha falhado e se sente envergonhado. Mas assim como Jesus entrou no barco de Pedro, ele quer entrar no seu barco hoje. O Jesus que perdoou Pedro está aqui para perdoar você. O Jesus que transformou Pedro está aqui para transformar você. Não importa o tamanho da sua ruína, a virada de Deus é sempre maior. A promessa dele é que ele estará com você para te fortalecer a cada passo. A sua vida pode mudar a partir de agora. Se você crê e quer essa virada na sua vida, você precisa dar um passo em direção a Cristo, entregar sua vida para Ele, entregue sua dor, sua necessidade e tome posse da promessa. Não perca a grande virada de Deus para a sua vida, pois ela já está se aproximando. Deus tem um caminho novo, uma vida nova para você, uma vida completamente diferente de tudo aquilo que você viveu até hoje. Creia nessa palavra que edifica, e ela pode se tornar dentro de você uma fonte de água de Deus a jorrar para você e todos aqueles que acreditam. Se essa palavra tocou em seu coração, por favor, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Curta este vídeo, comente e não deixe de se inscrever em nosso canal.